Olá pessoal, tudo bem? Deixa arquiteta aqui falando. Deixa eu ver aqui a conexão. Boa tarde. Hoje eu não gravei, não marquei horário, né, para falar aqui com vocês. Não vou falar nada assim específico, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, só perguntar. Ontem eu participei de um evento que teve na de casa. Foi muito bacana a explanação do design índio da Costa, né? Ele é bem renomado. Tudo bem? Então eu tive ontem na de casa e o bate-papo foi bastante interessante, né? É, a forma que ele se expressa em relação às coisas que ele acha que precisa ser resolvida, como é que ele vê o design na vida das pessoas, como é que ele vê o design na forma prática, né, da vida, né? Porque muitas vezes a gente idealiza uma coisa, mas nem sempre aquela coisa é possível de ser realizada, né? Por diversas questões, né? Tomando o gancho que ele falou, né? Às vezes o mercado não está afim de pagar o preço, às vezes é as pessoas que não perceberam o valor. Enfim, na vida da gente a gente tem essa questão que nem sempre o que a gente idealiza é possível, né, de se realizar. Às vezes é por questões técnicas, às vezes é por questões financeiras, às vezes é por uma porção de outras coisas, né. Isso acontece muito, né, na prática, na vida da gente, quando a gente vai fazer um projeto, né, do interior, ou um projeto de residência, o que seja, a gente tem um primeiro contato, né, de ideias que a pessoa acha que quer, da ideia das coisas que a pessoa acha que precisa, das coisas que acha que quer. Mas quando a gente começa a desenvolver o projeto, a gente percebe que nem sempre a pessoa sabe direito o que quer. Nem sempre ela tem certeza do caminho que ela quer seguir ou que a gente possa seguir para ajudar. Isso é bastante comum, né, de acontecer isso. Eu acho também que isso é um reflexo de nós mesmos, né, porque muitas vezes a gente nem sabe direito onde quer chegar. Isso é bem sério, né? Mas enfim. E na questão técnica, né, às vezes, por exemplo, a gente faz ideias não faltam, né? Ideias surgem assim. Quando eu dava aula, por exemplo, se eu desse um exercício, cada um tinha uma solução diferente para o mesmo problema. E quando a gente está projetando, isso é muito comum, né, de acontecer. Às vezes a gente tem uma ideia de alguma solução, mas quando vai fazer a pesquisa de mercado, de como é que vai ser solucionado para executar, nem sempre aquilo é viável, nem sempre aquilo é possível. E por isso, muitas vezes, o projeto tem que ser refeito e modificado no caminho, né? Por isso que o projeto tem várias fases, várias etapas. Precisa ser resolvido antes de começar a definir a obra, antes de começar a definir a execução. Porque enquanto está em fase de projeto, né, dá para ser refeito, modificado. E quando chega na fase de execução, quando você vê que a coisa não dá, às vezes você tem que tomar outras ações que por causa de uma você tem que fazer várias outras mudanças, né? E isso não é nada prático, nem financeiramente, nem na praticidade da execução, né? Então é muito importante a gente pensar nessa questão de quando for executar, a coisa já está redondinha, a coisa já está mais ou menos encaminhada, né, definida, as possibilidades de se executar. Né? Não adianta idealizar uma coisa se ela não é possível, né? Acho que uma grande frustração nossa
de alguns projetos, é que às vezes a gente quer idealizar algumas coisas, mas nem sempre é viável, nem sempre é possível. Que nem ontem lá na palestra, né, do Índio da Costa, ele falando, né, quantas vezes ele teve que... O cara da fábrica chamou ele junto, aí, você vai assinar o cheque aqui só para fazer as ferramentas para executar a peça. Quer dizer, o investimento é muito alto, né? A indústria, ela tem um custo muito grande. Essas coisas nem sempre o consumidor final percebe, né? Então, o consumidor, além de ter a resposta de querer o produto, né, ele não tem essa percepção do processo, ele não tem a percepção das etapas que se fazem para chegar até o produto final. Na arquitetura, design interior, design de peças e tudo mais, isso é assim, né? A gente passa por várias etapas e nem sempre o final é assim, de forma prática, né? Então precisa acertar essas questões nesse processo antes de realmente executar, né? Antes se dá, se não dá, o que é que vale a pena ser feito, o que é que não vale, até onde a gente pode ir, né, com algumas ideias. Eu sempre me questiono muito isso, né, porque eu sou bastante criativa, até se deixar a gente viaja, né, como dizem. Mas eu tenho pé no chão também e eu sempre me coloco do outro lado, né? Eu tento me colocar do outro lado. Será que vai dar? Será que a pessoa vai receber? Será que não vai? Né? Como eu falei, né, quando eu dava aula, eu dava o exercício e eu tinha várias respostas pela mesma questão de proposta, né? E o produto final é muito importante saber se ele é viável, se ele é funcional, né? Principalmente se ele é funcional. Essa questão é bastante importante, né, do processo ser funcional. Funcional, executável, desejável, né? Tem que ser desejável para a pessoa também, né? Por exemplo, uma roupa, eu comparo às vezes, né, o produto, a roupa até chegar no consumidor final, ele já passou por várias etapas, né? Tanto de projeto da roupa, de tecido, de busca de tecido, de aviamento, da mão de obra, da execução, da produção e tudo mais, né? Até chegar na loja, a logística de chegar na loja, ela passou por vários processos, várias etapas. E quando chega na loja, o consumidor tem que desejar aquele produto, né? Ele está vendo o produto final, mas ele não percebeu as etapas que passou. E num projeto é um pouco diferente, porque até ele conseguir ver o produto final, ele precisa acompanhar as etapas, ele precisa participar das etapas, né? Essa é a diferença do consumidor de uma roupa, de um sapato, de um eletrodoméstico, um produto, que ele está vendo o produto final já. Ele não participou do processo de evolução das etapas. E na arquitetura, no interior, exatamente o projeto final, o produto final, né? Ele só vai acontecer mais lá na frente, depois que já teve algumas etapas e todo mundo tem que caminhar junto. São feitos ajustes, né, durante o processo, né? E aí a coisa vai fluindo, vai ficando bem bonita no final. Hoje é rapidinho, né, como eu falei. Olá, tudo bem? Prazer. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, pode colocar aqui. Hoje eu estou com um tema meio livre, né? Estava falando dos processos, né, de projeto, de produto, porque o consumidor ele não recebe logo de cara o nosso produto, né, de arquitetura ou de interiores. É diferente quando vai na loja e compra uma roupa. A roupa já vem pronta, mas tem certos produtos, né, certos processos, certas etapas que a pessoa não participa.
e só quem participa é quem está na execução. E na arquitetura, no interior, o processo é diferente. A gente tem que participar junto, né? O cliente tem que participar junto até receber o produto final, tá? E hoje, como eu falei, eu estou bem aberta, eu estou recebendo perguntas, se quiser fazer alguma pergunta em relação a qualquer coisa, obra, reforma, projeto, cores, tenho falado muito sobre as cores. Hoje à noite eu estarei junto com a Mônica Mendes, do Feng Shui. Vamos fazer uma live junto às 8 horas, 20 horas da noite, né? Vai ser bem bacana no perfil dela, Mônica Mendes, arquiteta. Vão lá assistir que vai ser a conversa muito legal. As cores e energia são muito afins, né? São muito pertinentes, então vamos estar alinhados aí nessa conversa, certo? E olá, tudo bem? Hoje eu estou aberta aqui para responder perguntas, né? Se tem alguma dúvida, pode pôr aqui para mim que eu vou respondendo. Hoje o assunto está livre, né? Eu fiz alguns comentários sobre o processo do nosso produto. É diferente, né, de quando chega uma roupa, a gente compra uma roupa e leva para casa. E hoje à noite eu estarei com a Mônica Mendes do Feng Shui. Acho que projetar a gente tem que sempre pensar no que é funcional, né? Independente de ser pequeno ou grande. Uma casa inteira pequena, nem tanto, mas eu já projetei espaços pequenos que tinha que atender uma demanda grande do público, né? Tanto de ambiente como de restaurante. Eu já tive esse desafio de estar fazendo espaços pequenos para uma demanda grande, né? As casas que eu fiz, nem todas foram tão pequenas, né? Teve uma pequena, mas não chegou a ser construída, o projeto ficou bem bacaninha, mas depois eles mudaram de ideia, venderam o terreno e acabou não indo para frente o projeto. E era uma casa que o lote ele tinha só 5 metros de largura e eu consegui resolver ela como se fosse um cubo e com 2 andares, né? E foi bem bacana porque eu joguei a escada do lado de fora, né? O bloco de escada, eu fiz uma volumetria diferente e a casa ficou bem organizadinha, bem bonitinha, bem funcional, né? Pequenininha, jeitosinha. A escada é uma coisa que ocupa muito espaço, né, no projeto, né? Sempre que a gente precisa colocar uma escada, uma caixa de escada, ela ocupa uma área enorme, né, dentro do projeto. Se a gente coloca ela do lado de fora, se é possível, às vezes às vezes não, né? A gente ganha espaço no projeto. E ficou bem bacana, né? E do restaurante que eu fiz lá em Búzios uma vez, o espaço era muito pequeno e eles tinham um programa muito grande. Eu tinha que atender várias coisas e cada cantinho então eu tive que pensar em cada cantinho que fosse usável, né? Não fosse desperdiçado, porque um programa de um restaurante ele tem muita coisa, né? E você precisa de área para armazenar itens, você precisa da logística, você precisa de muita coisa, né? Esses móveis retratos que estão se usando agora é muito legais, show de bola, né? O designer moveleiro, design de móveis, está criando coisas assim fantásticas. E tem coisa que infelizmente ainda não chegou aqui, porque as ferragens são muito caras, né? Aquelas dobradiças que sobem, aquelas molas e tudo mais, tem coisas que nós não temos ainda. Está começando a aparecer aqui, porque o custo é muito caro daquelas peças. Então encarece muito um armário, né? Outro dia eu tive numa loja que eu fui sondar, né?
Aí ela falou que uma beliche, por exemplo, daquelas que sobe, que você baixa e vira uma escrivaninha, a cama, que ela rebate, vira mesa, né? Só por causa das ferragens ela custava mais de 12 mil reais, né? Então é uma coisa que às vezes acaba sendo inviável para determinadas famílias em termos de custo, né? Então, mas tem muitas coisas muito bacanas, né? Dá para criar bastante coisa aí com essas caixinhas de Lego, de Tetris, né? A gente brinca de Tetris. Outro dia uma pessoa me falou isso, o arquiteto brinca de Tetris, né? Para poder encaixar tudo nos espaços. E é bem por aí. Cada pedacinho tem que ser aproveitado, cada pedacinho tem que ser utilizado, né? Mas em termos de interior, de ambiente, eu já fiz sim alguns, bem pequenos, né? A gente tem que pensar em cada cantinho, né, para poder aproveitar. E tem que ser planejado muitas vezes, porque não cabe mesmo. Móveis convencionais às vezes não cabe, tem que ser feito sob medida, não tem outro jeito, né? E é isso, né? Certo? Quiser perguntar mais coisa, aproveita que hoje aí tô tempo livre. E de noite eu vou estar com a Mônica do Feng Shui, no perfil dela, Mônica Mendes, arquiteta. Vamos falar de cores e energia, vai ser bem bacana. Vamos ver se vai dar certo, ela vai trazer um estudo de caso, a gente vai estar conversando ao vivo sobre o projeto. Vamos ver se vai dar certo. Mas vai ser bacana a conversa, né? Porque energia e cores é tudo a ver. Então lá é muito compatível, né? As cores, ela é energia, a gente precisa delas para viver, precisa dela para ter harmonia, precisa dela para ser feliz, para tudo mais, né? O mais barato tem que dar uma pesquisada de materiais, tem que dar uma pesquisada de... o projeto vai definir, né? Mas não é uma coisa assim que eu posso te informar assim de imediato, né? Até porque depende do terreno. Se for um terreno plano é mais fácil. Se for um terreno que já tem desníveis, ele encarece por si só a construção, por causa das fundações, por causa de tem que fazer estudo do solo mais aprofundado. A estrutura às vezes tem que ser especiais para você poder aproveitar a inclinação do terreno. Mas do modo geral, uma casa plana, um terreno plano, ela costuma ser mais barata que uma casa que tenha num morro, num aclive ou declive, né? Ela costuma ser mais viável. E a questão dos materiais de pesquisar, né? Porque hoje a gente tem muitas opções de materiais, até PVC. A gente consegue construir uma casa de PVC totalmente segura, totalmente sustentável. Rápida, né? Execução rápida. Tem o steel frame também, que é um processo de construção rápida, que você consegue otimizar em muitas coisas, né? Em termos de custo, é mais ou menos, né? Porque você economiza em algumas coisas e outras talvez não. E aí tem que botar na ponta do lápis, né? Porque você só consegue fazer um orçamento com um projeto. Não dá para chutar assim, é tanto. A gente chuta tanto pela uma tabela que tem, mas isso não é muito garantido, né? O correto é ter um projeto, né? Você investir um dinheiro, um tempo para ter um projeto, e aí o projeto vai te dar informação suficiente para orçar todos os elementos da sua casa, e aí sim, se você consegue ou não depois construir ou mudar. Enquanto está no projeto, você tem como optar em mudanças, né? Depois que você começa a construir, vê que não vai dar, e você começa a ter perda de dinheiro, né? Financeiramente a perda é muito maior do que você investir um pouco mais em projeto e tentar já começar da forma mais corretinha possível, né? Porque tem muita gente que atropela as etapas, aí quando vai começar a construir, começa o dinheiro a faltar, quer mudar,
Aí tem retrabalho de um lado, retrabalho do outro, mão de obra que você tem que pagar 2 vezes, material, enfim, e começa a demorar, começa a atropelar as etapas, começa é uma complicação só. Então o correto é primeiro você pensar em investir no projeto e depois pensar em construir. Ah, deu uma caída aqui a internet, eu acho. E não sei se eu fui clara, mas é nesse caminho, né? E pensar também que nos outros projetos, não só a casa em si, na construção, né? Em todos eles, a parte elétrica, hidráulica, todos eles. O container é uma ótima solução, sim, né? Porque é uma coisa prática, né? Tem arquitetos só especializados nisso, né? Tem alguns arquitetos que estão fazendo só construção com container, né? Então eles têm melhor condição de estar explicando isso para você. É só dar uma busca aí na internet que você consegue achar muita coisa. Eu sei que tem muita gente, eu tenho grupos de colegas, né? Que eu sei que tem gente lá que faz só solução com container. Fica bem interessante, eu já vi coisas bem bacanas, dá pra gente criar bastante. Tem espaço, fica bem reduzidinho, né? Bem compacto, dá pra ser bem funcional, sim. É muito interessante, eu gosto. Isso também é questão de gosto, né? Às vezes a gente dá uma solução, mas a gente tem que pensar no que a pessoa gosta, o que a pessoa quer. Essa questão é muito pessoal também, né? Tem gente que é muito resistente a mudanças e, por exemplo, se eu falo assim, vamos fazer em container, a pessoa já vai olhar de cara feia, mas tem outros que são abertas e é legal ter isso, essa abertura de opções, né? Nós temos hoje uma infinidade de coisas no mercado que é difícil até pra gente dizer o que é melhor, o que é pior, né? A gente sabe algumas coisas por alguns caminhos que a gente já passou, mas nem tudo a gente tem a vivência do que é melhor do que não é, né? Eu também sou do tipo que eu gosto do que sai do padrão. Hoje até fiz uma postagem aí no meu feed, né? Que a gente tem que pensar por outros ângulos, né? Que a gente fica sempre naquele mesmo caminho, não inova, não modifica, não cresce, né? Não se desafia a si mesmo, né? E a gente mudando o olhar, mudando o ponto de visão, né? O ângulo de visão, a gente consegue às vezes soluções muito bacanas. É isso aí, eu também gosto de coisas que fogem, né? Do tudo igual, tudo do mesmo jeito, né? Foi até isso que eu comecei a falar aqui nessa live, né? Às vezes a gente também tem isso, às vezes a gente quer inovar tanto que não consegue às vezes construir, porque o mercado não está receptivo para isso, né? Não tem os materiais que a gente gostaria, não tem as coisas que a gente gostaria. Aí tem esse ponto também, né? Porque a gente quer inovar tanto que o mercado não está preparado para nos receber. É a mesma coisa de revestimento. A gente vai na loja, a maioria dos revestimentos é tudo quase cinza, bege, aquelas cores, sempre a mesma coisa, né? Aí algumas pessoas não têm a menor criatividade, coloca tudo igual, né? Não consegue inovar, né? E aí fica difícil, né? É isso aí, né? Não possibilita a inovação. Mas é por esse caminho, dá uma pesquisada, que tem muitas coisas bacanas, né? Oi, Rosana, tudo bem? Estamos aqui no bate-papo, né? Estamos aqui no bate-papo. Tem muita coisa assim de inovação, né? E a gente tem que nos desafiar, né? Tentar ir buscar soluções dentro do possível, né? Tentar fazer o mercado, perceber algumas coisas que dá para ser feita e ver o que vale a pena e o que não vale, porque se for uma coisa financeiramente inviável, realmente às vezes não compensa. Mas muitas coisas, basta só um pouquinho de criatividade, né? Você consegue fazer algo diferente, né? Com as mesmas coisas ou de uma forma diferente.
E é isso aí. Alguma questão mais? Tudo certo? Prazer em estar aí, todo mundo. De noite com a Mônica hoje. Mônica Mendes do Feng Shui, no perfil dela. Mônica Arquiteta. Dá uma pesquisada lá que vai ser no perfil dela, às 20 horas. Cores e energia, tudo a ver, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu fazer um recadinho. Eu tenho feito uma postagem de vez em quando no meu direct sobre uma pesquisa, né? Que tem assim, bit.ly/cores Rio. Esse é um formulário, é uma pesquisa que eu queria saber, principalmente quem é do Rio, se tem interesse que eu faça um workshop lá em Búzios, né? Eu já estou com uma data pré-agendada, mas eu preciso de uma certa confirmação de pessoas. E mesmo quem não seja do Rio, responde, porque lá tem uma pergunta: qual a sua maior dúvida em usar as cores? E aí, com essa dúvida, eu também vou trazendo material, conteúdo e vou conversando com vocês sobre isso, né? Então, mesmo quem não seja do Rio, se puder responder lá, eu agradeço, né? Se for do Rio, ótimo. E tiver interesse ou não nesse workshop lá em Búzios. Ainda estou vendo também, mas ainda não está certo, de eu fazer uma palestra lá no Mora Mais da Barra. Se der certo, eu também divulgo aqui para vocês, mas eu ainda não tenho a confirmação, não consegui ainda a confirmação se vai dar certo ou não. Quais os projetos que me animam mais de serem elaborados? Eu gosto de todos que me desafiam a minha criatividade, né? Eu acho que todo projeto que a gente tem essa questão que vai envolver criatividade é bacana, né? Como a gente às vezes quer fazer coisas diferentes, mas acaba às vezes pela resistência das pessoas tendo que fazer a mesma coisa, porque as pessoas às vezes não aceitam mudanças. E eu gosto dessa coisa quando eu consigo expor um pouco mais a criatividade, né? Me desafiar, vamos dizer assim, a criar soluções que não são óbvias de cara, né? Eu preciso pensar um pouco, eu preciso botar a cachola para funcionar. Esses eu me sinto mais estimulada, mais animada em fazer. E às vezes coisas pequenas, né? Mas eu gosto de pensar nisso, de olhar diferente, né? Eu tô com uma proposta, nem sei se vai dar certo ou não, mas um hall de condomínio. Eu já estou aqui pensando que coisas diferentes que eu poderia estar fazendo, não vou divulgar por enquanto, porque eu nem fechei ainda a proposta, né? Mas soluções que fogem, né, do convencional, porque pela primeira reunião que eu tive, já a dinâmica da coisa é meio que, vamos pôr persiana, vamos pôr uma cortina, sabe? Exatamente sempre as mesmas coisas, e eu não tô vendo a coisa desse jeito, já tô vendo por outro lado, né? Aí já começa a me empolgar em ver coisas diferentes, coisas novas, soluções diferentes, né? Não sempre a mesma coisa. Mas vamos ver se vai dar certo ou não. Eu me animo mais em elaborar projetos que eu preciso pensar, eu preciso realmente botar a cachola para funcionar, tá? Você é da onde? Põe aí, só de curiosidade. Demora aqui o delay, né? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você tem dúvida aí? Você que entrou agora, Eliseu? Hoje a conversa é mais livre, né? Pra gente bater um papo aqui de algumas questões. Sim, a gente tem que pensar em casa com conforto, funcional, com conforto.
Até porque hoje a gente tem a questão da sustentabilidade, então a sustentabilidade também tem a questão do conforto, não só é, a questão que muita gente esquece que é a questão da sustentabilidade, né? Mas a gente tem a questão do conforto térmico também, a questão do conforto auditivo, o conforto visual. Tudo isso são questões que, itens, né, que demandam apuro no processo, né? Requerem cuidados na hora de fazer um projeto, né? Às vezes são aberturas de janelas diferenciadas, às vezes um piso, às vezes, enfim, tem que avaliar muito a situação do terreno, tem que pensar na insolação, onde o sol nasce, onde o sol se põe, né, para você não ter áreas muito aquecidas e que precisam ser um pouco mais frescas. A questão da ventilação também, né, se você tem uma ventilação que possa trazer conforto térmico, ficaria melhor, né? Então, essa questão não só funcional, mas também esse conforto, ela tem que estar aliada no processo do projeto, né? Isso é muito bacana, né? Hoje, infelizmente, os centros urbanos, eu moro em Santos, Rio, São Paulo, as grandes cidades, elas não pensam muito nessa questão do conforto, né? As empresas grandes imobiliárias fazem aqueles espigões, os apartamentos não têm o menor valor arquitetônico nesse sentido. É só questão a especulação imobiliária, quanto eu posso construir, o máximo que eu posso construir pelo menor custo, né? Então, essa coisa se perdeu um pouco do conforto, do morado, e como deveria ser a casa de verdade, né? No pensar como era algum tempo atrás. Ah, sim, com certeza. A casa pequena sempre vai ter menor custo, né? Quanto maior, mais custo, isso é óbvio, né? E é claro, quanto menor custo, e você tem que pensar também nos materiais para poder otimizar em termos de custo, né? Às vezes uma solução ajuda a custear em determinadas de outras, né? Isso é bacana. Bem, é isso, o recadinho por hoje, certo? Espero ter ajudado aí no bate-papo. Qualquer coisa pode mandar para mim em direct, e-mail ligia.arquitetando@gmail.com. Foi um prazer todo mundo aqui que participou da live de noite, 20 horas, no perfil da Mônica Mendes, arquiteta. Vou estar lá na live do Feng Shui e Cores. Tá? Muito obrigada a todos aí pela presença. Valeu e até a próxima. Eu estou fazendo live frequentemente. Cada dia eu tenho falado uma coisa, mas aceito sugestões se quiserem colocar aqui para mim. Pode deixar sugestões que eu vou falando dentro do possível. Às vezes é até bom para mim, né, que surgem ideias novas, né? Tem tantas coisas para se falar que às vezes eu mesmo fico pensando hoje qual vai ser o meu assunto, né? Porque eu quero realmente transmitir conhecimento. As lives é para compartilhar conhecimento. Então, se tiver sugestão, pode pôr que eu vou fazendo dentro do possível, tá bom? Obrigada aí a todos e muito bem. Prazer em estar aqui todo mundo comigo. Valeu, até a próxima.